Olá a todos, hoje nós daremos início a uma leitura e comentários a respeito do livro. É uma edição da revista Parousia, né? Perfeccionismo, né? Ela tem duas versões, tem uma versão acho que menor até, né? Em tamanho, mas acho que o conteúdo deve ser o mesmo. E nós vamos começar com ela, com o editorial, né? O editorial foi aqui feito pelo Amin Hodor, né? Hodor, acredito que o nome dele seja esse. E nós vamos ler aqui algumas coisas, vamos comentar, depois são também mais 6 artigos, né? Eu costumava ser perfeito, do George Knight, depois prossigamos para a perfeição, o que Deus requer, perfeição humana, resenha crítica do livro Perfeição e Perfeccionismo e questões sobre doutrina. Logo mais iniciamos com oração, que Deus nos abençoe. Senhor Deus, que possa nos abençoar nesse momento, que vamos estudar esse conteúdo, nos dê a sabedoria necessária, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, perfeccionismo, no sentido, vamos dizer assim, cristão, doutrinário, daquilo que surgiu da Igreja Adventista, tem a ver com duas ideias. A primeira é a ideia de que na última geração será obrigatório ser perfeito, né? E posteriormente nós vamos falar sobre isso. Eu tenho um vídeo, né, o perdão de Deus aos pecadores da última geração, em que eu comento sobre isso, não sou adepto dessa ideia. E uma outra que é a possibilidade da perfeição, né? Esses dois são taxados como perfeccionistas. Então, a mera crença na possibilidade da perfeição e, por isso, considerando a graça como um dom imerecido, porque é algo possível que deixamos de fazer e ainda assim Deus nos perdoa, isso é considerado como perfeccionismo também. E aí nós vamos ler o editorial e posteriormente os artigos feitos e vamos comentar um pouco a respeito deles, e aí vamos tentar desenvolver aqui os conceitos que aparecem no livro, né, na revista, vamos por assim dizer. Editorial. O número atual que o leitor tem em mãos foi dedicado ao desdobramento inevitável do pós-lapsarianismo, perfeccionismo. A ênfase na natureza caída de Cristo em sua encarnação não tem a mínima suspeita dos resultados práticos de tal noção na vida do crente em particular, ou na vida da igreja de forma geral. Então a ideia de que, duas ideias, ou Cristo nasceu com a natureza de Adão e Eva antes da queda, ou ele nasceu com a natureza deles depois da queda, ou seja, já tendo que lutar contra a natureza pecaminosa. Essas são as duas ideias. A ideia de que Cristo, então, segundo o editorial, a ideia de que o pós-lapsarianismo, a ideia de que Jesus teria nascido com a natureza humana depois da queda, né? Coloca ênfase na natureza caída de Cristo em sua encarnação, os resultados disso na vida do crente, né? Quando começamos a entender a direção de tal ensino em suas implicações amplas, torna-se evidente que a insistência na absoluta igualdade de Cristo conosco busca estabelecer alguns pontos fundamentais convergentes e interrelacionados de uma superestrutura teológica. Então, você vai entender um pouco disso aqui. Então ele fala assim, insistir na absoluta igualdade de Cristo conosco, que é assim, ele tem a mesma natureza, que ele tinha a natureza pecaminosa e ainda assim ele venceu, né? Estabelecer alguns pontos fundamentais convergentes e interrelacionados de uma superestrutura teológica, e ele vai comentar o que seria isso, mais ou menos aqui. Provavelmente a consequência básica do pós-lapsarianismo é encontrada na sequência lógica que os seus advogados apresentam. Se Cristo tinha uma natureza carnal exatamente como a nossa, as mesmas paixões e propensões malignas, a mesma inclinação para o mal, e se ele, com a nossa natureza pecaminosa, desenvolveu um caráter sem pecado, então, primariamente, ele se torna um exemplo de conduta. Nesse caso, tragicamente, Cristo deixa de ser fundamentalmente nosso substituto e salvador para tornar-se um modelo a ser imitado
e assim a salvação é entendida meramente como uma tarefa de imitação. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Eu, basicamente, nunca vi não quer dizer que eu não tenho, mas via de regra eu não vejo. Se existir, isso é excepcional. As pessoas que creem na ideia de que Cristo veio com a nossa natureza, eles não creem na salvação como um mero ato de imitação, até porque a imitação não seria um mero ato, seria algo grandioso, não é? Se Cristo tivesse realmente vindo com a natureza pecaminosa, tivesse vencido, isso seria a prova cabal de que é possível vencer essa natureza. Mas ainda que ele não tenha vindo, isso não significa que seja impossível vencer essa natureza. Isso não é por si mesmo uma demonstração de que seja impossível. E muito menos que a salvação se torne um mero ato de imitação. Pelo contrário, mesmo as pessoas que têm essa ideia, eles acreditam que eles conseguem imitar a Cristo porque a graça de Cristo, que perdoou os pecados, também capacita para a obediência. Eu nunca vi ninguém dizer que a causa da salvação das pessoas que creem no pós-lapsarianismo seja um mero ato de imitação de Cristo, mas a consequência dela. A consequência dessa salvação adquirida nos faz ser aptos a imitar. E mesmo considerando o pré-lapsarianismo, Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, que não faria sentido algum se ele não fosse também um exemplo para ser imitado. Então ele é o nosso substituto e também o nosso exemplo. Então o comentário aqui torna-se totalmente descabido. Ele foi como nós podemos ser. O desdobramento direto dessa teologia precária, então veja, mesmo sem ter apresentado nada ainda, ou seja, a ideia dele em si é precária, ele diz que a teologia é precária. É o fortalecimento do perfeccionismo neurótico que hoje agita muitos cristãos e comunidades adventistas inteiras. Veja, quem dera fosse esse, entre aspas, perfeccionismo neurótico, ou seja, a ideia de imitar o modelo, de lutar contra a natureza pecaminosa e a ponto de subjugá-la, se esse fosse o problema do cristão. Haveria muito nos países ditos cristãos, nosso país que em tese tem a maioria católica, país e outros que têm em tese a maioria protestante, por assim dizer. Quem dera se essas pessoas estivessem nessa luta para subjugar a natureza pecaminosa. Haveria menos crimes, menos decepções, menos desigualdades, né? Então, assim, veja que uma coisa é discordar, outra coisa é classificar sem apresentar nenhum argumento sólido de precário, de neurótico, né? Veja, isso é assim. Se esse editorial teve a intenção de ser técnico, ele deixou de ser há muito tempo, né? Ele foi como nós podemos ser como ele. É o raciocínio. Muitos, sem resultado disso, passam a viver o cristianismo obcecados com a ideia de vencer como Jesus venceu. A vida cristã torna-se uma extenuante e infindável maratona, na qual os cristãos vivem como se estivessem em competição com Cristo. Mas se é para imitar ele, não tem como competir contra ele. É o oposto, né? Então, assim, a própria argumentação aqui, ela foi contraditória. Como é que eu vou ter alguém como modelo e ao mesmo tempo competir contra ele? Não é isso. Pelo contrário, as pessoas imitam porque elas querem ser parecidas, algumas talvez queiram ser iguais em todos os aspectos, e querer ser igual todos querem, né? Todos querem se igualar ao modelo, ainda que não consigam. Esse é o prosseguir, ainda que não tenhamos alcançado, né? Não que tenham alcançado, mas prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, o ideal, e nada disso, isso em si não é o problema, né? Ver a perfeição de Cristo como modelo a ser imitado, ainda que não alcancemos, esse não é o problema em si. E muito menos dizer que isso é uma competição, né? Precisamente isso, como defendido, Jesus não podia ter nenhuma vantagem sobre nós. E realmente ele não poderia ter vantagem sobre nós, no sentido de uma vantagem que garantisse a ele, sem nenhuma luta, a perfeição, porque aí seria um mero teatro que ele fez aqui. Toda a ideia da Bíblia falar que ele veio em semelhança, não em igualdade, mas em semelhança de carne pecaminosa, que ele se tornou um ser humano e por isso se compadece, tudo isso seria um mero teatro, se ele tivesse alguma vantagem nesse sentido, não é? Então,
Se ele teve uma natureza de Adão antes da queda, só faz sentido ele ter sido tentado num nível muito maior que nós. Senão, obviamente, seria um mero teatro. Então não tem como fugir disso, né? Vamos lá. O pós-lapsarianismo e o perfeccionismo resultante esconde ainda abaixo da superfície outra ideia. Toda a sequência escatológica mantida pelos adventistas, chuva, serolho, descelamento, alto clamor, retorno do Senhor, passa a depender do desempenho humano, entendido como desenvolvimento de caráter. Então, nesse ponto, sim, é como se a ideia deles, em alguns aspectos, aparentemente transmitissem esse conceito de que vai depender do desempenho humano. Quando, né, alcançar um nível de perfeição. Agora, se isso realmente estivesse predito na Bíblia, não seria uma questão de dependência do ser humano. Deus simplesmente saberia que em algum momento isso iria acontecer. Então, não teria uma questão de dependência do desempenho humano, mas que o desempenho humano alcançaria isso de forma factual, e Deus, já sabendo disso, teria dito, né? Isso não existe na Bíblia, mas isso em si não seria necessariamente o desempenho humano, mas aparentemente, quando a gente olha, dá essa impressão realmente que é como se a volta de Cristo dependesse do desempenho humano em um determinado ponto, né? Entre alguns dos ministérios dissidentes, o auto-indicado mandado de reformar a igreja, para que afinal, a partir da conduta dos seus membros, em última análise, Jesus possa regressar. Segundo as Escrituras, os cristãos não são chamados a vencer como Jesus venceu. Na realidade, nós não somos chamados para repetir ou duplicar a sua vitória. Antes, nós vencemos porque ele venceu. É bastante vago, né? Nós vencemos porque ele venceu, então não precisamos fazer nada, porque a vitória dele já garante, mesmo que nós fiquemos no pecado deliberado, mesmo que nós... Então, veja, isso tem trazido muito mais prejuízo para a igreja do que essa suposta dissidência, né? Então, se por um lado essa ideia ela não é bíblica, de que a última geração tem que ser perfeita, aí nós podemos discutir se Ellen White fala alguma coisa a respeito disso ou não, mas biblicamente isso realmente não existe, né? A ideia lá de Apocalipse 22:11, né, continue o santo a santificar-se, o impuro em seu pecado. Isso não é conteúdo profético, né? Podemos dizer que existe uma aplicação desse texto, mas ele não é conteúdo profético. Se você olhar lá, João está recebendo as instruções finais, e dentro dessas instruções é dita essa frase, ela não está em meio a um conteúdo profético. Mas, agora, vencemos porque ele venceu. Permanece a consciência de que entre ele e nós existe um enorme abismo. Não existe um enorme abismo entre nós e Cristo. Nunca existiu. Isso é a ideia do escritor, Calvin Roda, que é um dito especialista, né? Então esse é o grande problema. As pessoas têm tomado, assim, usado a sua função, o seu título acadêmico, e sem desenvolver nada, né? Se ele tivesse desenvolvido alguma coisa, aqui ele não está desenvolvendo absolutamente nada a respeito disso. Está dizendo que existe um enorme abismo entre nós e Cristo. Não existe isso na Bíblia, essa ideia de que existe um enorme abismo entre nós e Cristo. E ainda que existisse, a Bíblia jamais diz que seria um abismo intransponível. Então, veja, é uma série de palavras dele, e assim, um tom bastante ácido, né, para comentar sobre o assunto. Em segundo lugar, o segundo advento de Cristo, assim como o primeiro, se dará na plenitude dos tempos, não em resultado de esquemas farisaicos de reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo. Então, veja que, assim, a ideia dele é... Veja, para o leitor que já tem uma certa antipatia pelo movimento, isso aqui pode até funcionar, mas para quem tem algum... Veja, eu não sou nenhum simpatizante dessa teoria da última geração, mas, veja, a forma como ele coloca aqui não me agrega, não me traz nada de interessante e de útil para conversar a respeito do assunto. Então, com exceção do título que ele tem, que também não me serve para nada, considerando a forma como ele está dizendo, isso não agrega, né? Isso não ajuda esse tipo de colocação. Sem dúvida, Ellen White tem muito a dizer sobre a perfeição de caráter, mas uma cuidadosa investigação desses textos, nos seus contextos literário e histórico originais,
leva-nos a revolucionar a compreensão de que reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo nada tem a ver com experimentos farisaicos de desempenho humano. Mas se não tem a ver com desempenho humano, tem a ver com o que então? Reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo. Quem é que tem que reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo? Não são as pessoas? Então tem a ver com desempenho humano, sim. Independente do conceito que ele venha colocar a respeito disso, tem a ver com desempenho humano em algum aspecto. Ou primariamente com dieta vegetariana e outros atos exteriores de nossa justiça focalizados no self-improvement, como na deformada confusão perfeccionista entre estilo de vida e caráter. Estilo de vida não tem a ver com caráter, o seu caráter não molda o seu estilo de vida, o meu caráter molda o meu estilo de vida. Então, como não tem a ver, né, estilo de vida e caráter? Atos exteriores da nossa justiça? Eu não vejo nenhuma dessas pessoas que pregam esse tipo de teologia dizer que é a nossa justiça vinda de nós mesmos. Ele fala que é do poder de Deus que vem. E, aliás, nós temos sim na Bíblia, e aqui só para você ver trouxe-me para um lugar espaçoso, Salmo 18, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então essa ideia de falsa humildade, que coloca tudo que o ser humano faz, até mesmo em obediência a Deus, como trapo de imundícia, isso não é bíblico. Ou seja, o que nós fazemos em comunhão com Deus, Deus não enxerga como trapo de imundícia. O nosso afastamento de Deus faz com que a nossa justiça nesse aspecto seja reconhecida como trapo de imundícia. Agora, a nossa atitude com Deus, Deus nos recompensa conforme a nossa obediência, é claro. Ele recompensou diversas pessoas conforme a obediência que eles tiveram ao que ele determinou. Um deles foi Noé e a sua família, outro foi Moisés, e assim sucessivamente. Então veja que essa falsa humildade também que é colocada como contraponto a essa teologia da última geração, é um grave problema ao cristianismo, e tem trazido ao cristianismo muito mais problema do que auxílio. A perfeição do caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelado no semblante. Mas quando o impulso de auxiliar e abençoar os outros brotar constantemente do íntimo, isso não vai se refletir em estilo de vida? Isso não tem a ver com obediência? Isso conduz ao legalismo, como diz o autor aqui. Tal confusão conduz apenas ao legalismo e não à perfeição de caráter. Pelo contrário, isso conduz a uma obediência verdadeira a Deus. Veja, ele não sabe sequer definir o que é legalismo, né? Se ele soubesse, ele não teria colocado isso, né? E o que é legalismo? É um termo tão vago que a maioria dos cristãos usa para todo e qualquer tipo de coisa que eles não concordam, que é mais um ataque ad hominem do que... né? Você ataca o mensageiro para que as pessoas não se preocupem com o conteúdo da mensagem. Será que é isso? Então veja, é um grande problema, né? Olha que assim, nenhum aspecto técnico aqui, né? Isso é muito problemático, né? E o impulso de auxiliar e abençoar os outros. Você consegue auxiliar e abençoar a outros desonrando pai e mãe? Assassinando? Furtando? Adulterando? Dizendo falso testemunho? Cobiçando? Não. Então, existe uma relação direta entre auxiliar e abençoar a outros e obedecer a Deus? É claro que existe. Então, veja, é um grande problema essa mentalidade colocada no editorial. Isso eu estou só no editorial, nós vamos ver depois os artigos, né? Em outras palavras, reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo é reproduzir na vida o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 a 26. E o que nós temos em Gálatas 5, 22 a 26? Vamos ver, o apóstolo, Paulo, ele faz um contraste, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério,
fornicação, impureza, lascívia. Então nós já temos aqui relação com o mandamento, né? Total, né? Impureza. Idolatria, já tem relação com mandamentos aqui, né? Obras da carne, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, a não ser que a tradução esteja errada. Nós temos aqui, inclusive, Paulo falando sobre a alimentação, né? Então, quando ele fala aqui que não tem a ver com o vegetarianismo ou atos exteriores da nossa... Paulo está falando um monte de coisa aqui que tem a ver com nossos atos exteriores, sim, né? Como já disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele ainda... O que ele usa aqui para defender o que ele fala, está falando justamente o contrário, que olha, as pessoas que vivem deliberadamente dessa forma não verão a Deus. Mas qual é o fruto do Espírito? Que é o contrário disso aqui. Veja, a pessoa que tem o fruto do Espírito, ela vai fazer o oposto disso aqui. Isso aqui é desobediência aos mandamentos. Então isso aqui tem que ser obediência. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque isso é a favor do que Deus manda fazer. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas se eu crucifiquei a carne com minhas paixões e concupiscências, como é que eu vou viver deliberadamente em pecado? Então veja, é totalmente o oposto que ele quis colocar aqui. Não é por acaso que o texto paralelo de Mateus, sede vós perfeitos, Lucas 6,36 apresenta a perfeição como sinônimo de misericórdia. Sermos misericordiosos, compassivos como Deus, que trata bons e maus com a mesma disposição. É o grande desafio cristão. E o que é tratar com a mesma disposição? É aceitar tudo de errado que eles fazem. Deus aceita tudo de errado que os ímpios fazem. Ele trata da mesma forma. Ele tratou o povo de Sodoma e Gomorra da mesma forma que os obedientes. O povo antediluviano, quando ele lançou o dilúvio, ele tratou da mesma forma que ele tratou Noé. Ele tratou o povo que Moisés, depois que desceu com as tábuas e quebrou as tábuas e pediu para os levitas fazerem um serviço, ele tratou da mesma forma? Então veja, não tratou da mesma forma. Então é uma falácia, né? O fato de que Deus permite algumas coisas para bons e maus não significa que Deus trate sempre da mesma forma o que obedece e o que deliberadamente desobedece. Onde estão os exemplos da impecabilidade absoluta? Quais os frutos reais da teoria perfeccionista no dia a dia? Quão bíblica, realista e lúcida é ela? Então aqui ele está falando da ideia de, por exemplo, obrigatoriedade de perfeição e talvez até da questão da possibilidade de perfeição, né? Então veja, não é necessário que eu tenha ninguém perfeito para falar da possibilidade de perfeição. A simples ideia de enxergar na Bíblia que se houver a possibilidade de perfeição e todos nos enxergarmos imperfeitos, é uma prova cabal de que a graça é um dom imerecido e não de que não existe essa possibilidade. Não é a falha, o fracasso do ser humano que determina o potencial de Deus. O potencial de Deus é que é oferecer a todos, conforme lá em Deuteronômio nós acabamos de ler, mandamentos totalmente possíveis de ser obedecidos. Se falhamos, a falha é nossa, não tem nada a ver com a natureza pecaminosa. E essa ideia aqui colocada, não só no editorial, mas nós vamos ver no decorrer, de que a natureza humana tornou impossível a obediência, que basicamente falar contra a impecabilidade absoluta é falar que a obediência é impossível e, portanto, fatalmente nós vamos pecar, não porque nós queiramos, não porque nós nos afastamos de Deus, mas simplesmente porque a natureza pecaminosa está em nós e é impossível. E quem criou o ser humano para, a partir do pecado de Adão e Eva, ter uma natureza pecaminosa invencível? Foi Deus. Então, a grosso modo, é jogar a responsabilidade pelos nossos pecados em Deus, porque se é impossível, como é que eu vou vencer algo que é impossível? Então não é culpa minha. Se eu não venço, mas é impossível, então a culpa não é minha. Então veja, essas pessoas que dizem que é impossível a obediência, é uma falsa humildade que elas estão pregando. Que elas estão dizendo que, na realidade, o responsável é Deus, que Ele nos criou assim. Se a partir do pecado de Adão e Eva, todo ser humano está fadado ao fracasso da obediência, por culpa da natureza pecaminosa, que é resultado do pecado de Adão e Eva, a responsabilidade não é nossa. É Deus, Adão e Eva. E Deus permitiu isso. Deus que criou aquele fruto, né?
E aí o que ele falou lá em Deuteronômio 30 é mentira, porque ele fala que os mandamentos estão acessíveis para a obediência, quando na verdade eles não estão todos acessíveis à obediência. E lá ele fala para obedecer a tudo que ele estabeleceu. Veja, não é só o povo que diz, não, obedeceremos. Não. Deus determina para que obedeçam a tudo que eu estabeleci. E ele manda obedecer a tudo, sendo que ele sabia que era impossível obedecer a tudo. Faz sentido? Óbvio que não faz sentido. Quando Deus fala para fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, é para fazer morrer mesmo, mas é impossível fazer morrer só na glorificação, então não é para nós fazermos morrer a natureza. Ah, mas ela vai morrendo a cada dia, então teoricamente cada dia nós deveríamos estar mais habilitados a obedecer e não a desobedecer. E se é possível isso ser gradativo, então é possível isso alcançar um estado pleno. Agora, por que não alcançamos? Só a misericórdia de Deus para nos livrar. Não é? Santificação, vamos lá então, peraí. Reproduzir o caráter de Cristo se torna em geral uma interminável lista de faça e não faça. Vítima de um conceito superficial de pecado, porque afinal é mais fácil externalizar o pecado e a obediência do que tratar com a nossa condição real. Isaías 1,6. Enterrada nos porões de nossa natureza. Então assim, é mais fácil enxergar que o que eu faço representa o que eu penso, né? Então veja, a boca fala o que está cheio o coração, então a nossa atitude reflete o que está na nossa mente. Então ele fala assim, é mais fácil que lidar com a nossa condição. Vamos lá em Isaías 1 para ver que condição é essa, né? Será que Isaías contradisse a palavra de Deus? Deus disse que era possível e Isaías está dizendo que é impossível? Então vamos lá. 1,6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas, podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. E ele está dizendo que Isaías falou, que Deus falou isso para Isaías como uma condição irremediável de todo ser humano. Será que é isso? Olha o problema de se usar versos isolados, né? Uma pessoa com tantos títulos e que se utiliza de versos isolados para fazer teologia. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então ele está falando aqui de um povo rebelde, ele não está falando de todas as pessoas em todos os momentos do mundo e que seja uma condição irremediável. O boi conhece o possuidor, o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo Israel, voltaram para trás. Então ele está falando que isso que ele vai falar e que ele continua a falar aqui, que ele falou nos anteriores e vai falar nos posteriores, é resultado disso. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo Israel, voltaram para trás. Esse é o contexto da fala. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Aí vem o 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidos com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença. Está como devastado numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não os tivesse deixado algum remanescente, que remanescente? Então tem um grupo que não faz parte de tudo isso aqui, já como Sodoma seríamos, semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. De que serve a multidão de sacrifícios? Estou farto de holocaustos e carneiros. Por quê? Porque quando vindes para comparecer perante mim, quem requeriu de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios, da forma que eles estavam. Não era para eles pisar no átrio. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação. Lua novas, nem mesmo a reunião solene, ele não estava aceitando. Porque ele fala, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Ou seja, eu não posso aceitar a iniquidade misturada, o santo com o profano, não posso. As vossas novas solenidades, a minha alma odeia. Por quê? Porque virou tudo formalismo. Por isso, quando estendeis a vossa mão, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos
Purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai da casa das viúvas. E aí ele fala, aí sim, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja, nada no texto, nem mesmo sugere que isso seja uma condição irremediável do ser humano, como o autor quer colocar aqui. Santificação não é glorificação. Impecaminosidade absoluta terá que esperar um pouco mais até o dia da restauração final. Pecado, visto meramente como atos isolados de estilo de vida e não como uma força que tende a governar a natureza caída ainda presente em nós. Mas é para o pecado nos governar como uma força? Governar a nossa natureza caída e nós, mesmo aceitando a Deus, não é para nós fazermos. Então Deus não nos dá poder para fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, como o próprio Paulo colocou. Fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Efésios nós já lemos, né, que andávamos no desejo da carne, né? Nós já lemos Deuteronômio 30 também, né? Vamos ver aqui. Vossa natureza terrena, Colossenses 3. Né? Então vamos lá em Colossenses 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Porque morrestes. Que morte ele está falando? Morte espiritual. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aí ele fala, fazei quando? Agora. Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Despojai-vos, não mintai, revestido do novo homem. Veja, a Bíblia o tempo inteiro está dizendo, não, nós éramos assim. Agora é diferente, agora nós estamos no processo de transformação, de abandono gradativo do pecado. Então o pecado não pode ser uma força que tende a governar a natureza caída ainda presente em nós. Ele não vai governar a nossa natureza caída, porque nós estaremos fazendo morrer constantemente a própria natureza terrena caída. Os perfeccionistas se tornam geralmente ácidos, acusadores e críticos, cheios de justiça própria. Tudo que nós vemos até agora foi ácido. Foi acusador, foi crítico e foi ácido. Sem nenhum embasamento consistente. Nós temos alguns versos isolados, fala isolada de Ellen White e palavras pessoais no editorial, né? Reunimos esse número de parousia, uma coleção de artigos que chama a atenção para o conceito bíblico de perfeição. Nós vamos analisar isso aqui, né? E aqui ele termina fraternalmente, imagina se não fosse, né? Amém, Rodolfo? Não há qualquer dúvida de que Deus nos convoca para a perfeição e a santidade. Não há qualquer dúvida de que Deus nos convoca para isso. Está escrito lá. Mas esse conceito deve ser definido a partir da ótica bíblica. Para Ellen White, embora o homem deva buscar imitar a Cristo, então Ellen White fala que é para imitar a Cristo. Então, veja, por que ele encrespou lá com a questão de Cristo ser o nosso modelo? O que não deve ser entendido superficialmente, e ele também nos explica o que é esse superficial e não superficial, ela reconhece que nunca podemos nos igualar ao modelo.
Como ela mesma observa em outro contexto, ninguém, em sentido final, é perfeito senão Jesus. Devemos observar ainda que quando ela afirma que, embora Cristo não possa ser imitado, nunca seremos aprovados por Deus se não imitarmos e nos assemelharmos a Ele de acordo com a capacidade que o Senhor nos dá. E qual é a capacidade que o Senhor nos dá? Limitada? Finita? Chega num ponto do Senhor, não. Ó, você chegou até aqui, ó, falta pouco para você alcançar uma obediência aqui adequada, então, mas eu vou deixar você aqui para você. É isso que Deus fala? Não vou deixar você pecar mais um pouquinho, vou impedir você de obedecer. É isso que Deus fala? Tem algum sentido para você isso aqui? Nenhum. Para mim, nenhum. O amor pelas almas por quem Cristo morreu conduzirá à negação do eu. Estranhamente, contudo, para o perfeccionista, imitar a Cristo é sempre entendido em termos daquilo que comemos ou não comemos. Isso também é mentira, né? Eu não faço parte desse grupo, mas eu não vejo esse grupo focar apenas no comer e beber. É óbvio que o comer e beber faz parte da nossa vida, né? É a forma como nós abastecemos nosso corpo. Isso vai interferir no nosso desempenho físico, mental e, consequentemente, espiritual. Então, é óbvio que isso deve fazer parte da nossa vida. Mesmo não sendo perfeccionistas, as pessoas elas têm que cuidar disso. Então, não vejo relação alguma com o que ele está falando aqui, né? Essa verborragia toda aqui, muitas vezes, né? Então, qual é a capacidade que o Senhor nos dá? Se a intenção for usar isso, que é a segunda capacidade que o Senhor nos dá, né? Nunca nos igualaremos ao modelo em que aspecto? Que Deus não vai querer que nós obedeçamos? Veja que nunca a Bíblia é o ponto focal dessas pessoas. Assim, existe uma série de coisas, uma série de escândalos que acontecem, e ao invés de se levar a igreja a uma obediência cada vez maior, usa-se cada vez mais, busca-se justificativas para colocar a igreja num ponto de total imprecisão, porque isso é impossível. Quando você vai perceber que você está no momento da impossibilidade e quando está na possibilidade de obediência? Fica algo totalmente impreciso. A semelhança de AH, pessoas podem ser vegetarianas e ao mesmo tempo serem tão más como o próprio diabo. Vegetarianismo em si mesmo não garante nenhuma vantagem espiritual, como se fosse... Olha, em si mesmo não garante vantagem espiritual? Claro que garante vantagem espiritual. Agora, se a pessoa vai se utilizar dessa vantagem de forma boa ou não, mas que isso garante uma vantagem, inclusive espiritual, é óbvio que garante. No sentido de uma alimentação mais saudável. É óbvio que isso vai mudar muito a nossa vida. Agora, o fato de pessoas que foram vegetarianas terem sido más, isso em nada depõe contra a necessidade de vegetarianismo. Então, veja, uma pessoa aqui que deve ter na alimentação animal aqui um grande apego, né? Porque, fala a verdade, mesmo que você coma, você não vai enxergar pessoas que pregam vegetarianismo por essa ótica. Você não vai colocar falas tão ácidas assim porque pessoas querem seguir um estilo de vida mais natural, menos focado no uso da carne, seja no ovo ou lacto-vegetarianismo, né? Usar ovo, leite, derivado, seja no ovo vegetarianismo, só o ovo, seja na substituição vegetarianismo restrito e utilizar vitamina B12, etc. Veja, a pessoa está lutando muitas vezes para ter um estilo de vida melhor, mais saúde, né? Os crudívoros aí que têm muitas vezes uma saúde invejável, né? Via de regra, né? Então, veja, qual o sentido de tudo isso, né? Infelizmente, e qual é o auxílio disso para quem está nisso e de repente tem a oportunidade de ler algo que deveria ter um conteúdo técnico e não vê isso? Mas Jesus, teve mesmo vantagem por possuir a natureza moral e espiritual de Adão antes da queda? Obviamente não. Se ele não teve vantagem por possuir a natureza de Adão antes da queda, então ele não teve vantagem alguma. E se ele não teve vantagem alguma, nós podemos reproduzir a vitória que ele teve, ainda que não façamos isso. Isso mostra mais uma vez que a graça é um dom imerecido. Mas se ele não teve nenhuma vantagem sobre nós, nenhuma vantagem essencial, estrutural sobre nós, no sentido... veja só, a experiência da força da tentação ao pecado, que somente o pecaminoso pode conhecer em sua plena intensidade, é aquele que cai e se rende antes da última pressão. Se aquele que cai e se rende antes da última pressão, então está confirmando aqui que não é impossível.
Precisamente o contrário, o fato de ser diferente de nós tornou sua grande desvantagem. Ele foi tentado como nenhum outro. Todo o inferno se mobilizou contra ele. Mais que ninguém experimentou a força do epicentro da tentação. Tornar-se independente do Pai, usar sua divindade em benefício próprio, algo que nunca conheceremos, porque não temos nenhuma divindade para ser tentado. Será que ele realmente tinha que ser um pecador para identificar-se conosco? Como insiste o pós-lapsarianismo, não insiste que ele fosse um pecador. O pós-lapsarianismo, até onde eu sei, entende que natureza pecaminosa e pecado são coisas distintas. E aqui o autor está deturpando o conceito, até onde eu sei. Aí, se tiver alguma coisa aí, a gente vê e corrige depois. Mas, a princípio, me parece uma fala descabida. Não é? Então, veja que, se ele próprio reconhece que o pré-lapsarianismo não constitui uma vantagem sobre Jesus, é totalmente desnecessária essa questão. Porque, veja, eu não posso usar o pré-lapsarianismo para dizer que Cristo venceu por ser pré-lapsariano, porque Adão tinha a natureza antes da queda e caiu ainda assim. Então havia a possibilidade, obviamente, de Cristo cair, mesmo com a natureza de Adão e Eva, do ser humano antes da queda. E havendo essa possibilidade, ele não tendo caído, ele não cedeu essa possibilidade. Agora, a natureza pecaminosa tornou impossível a obediência. Se tivesse se tornado impossível a obediência, não haveria restauração, não haveria arrependimento, não haveria mudança de vida. Porque, veja, se depois que eu comecei a mudar eu não consigo continuar a subir, e quando eu estou lá embaixo? Não faz sentido. Se eu estou aqui no fundo do poço e Deus consegue me livrar do fundo do poço e transformar minha vida, mudar para que eu possa iniciar uma gradação de obediência, por que eu vou acreditar que vai chegar num ponto que eu vou bater aqui no limite e vai se tornar impossível? Não faz sentido essa ideia. Falem do amor de Cristo, contem da sua bondade, cumpram todo o dever que lhes apresenta. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado de sacrifício por outrem, crescerão e produzirão frutos. Sua fé aumentará, suas convicções aprofundar-se-ão. Seu amor será mais perfeito. Mas se a minha fé vai aumentar, minhas convicções vão se aprofundar, meu amor vai ser mais perfeito, eu vou receber o Espírito de Cristo, amor abnegado, sacrifício por outrem. Isso não vai se refletir em obediência aos mandamentos de Deus? Isso não vai se refletir no estilo de vida, de alimentação, de vestuário, de música melhor, em prol meu e do meu próximo? E em honra a Deus, obedecendo a minha relação com Deus, não fazer imagem de escultura, não ter outros deuses diante de Deus, não falar o nome dele em vão, não fazer negócio fraudulento, não seguir a multidão para fazer o mal, não oprimir o pobre na sua demanda e respeitar os limites da terra, os limites das coisas. Isso não vai ocorrer. Então, veja, por mais que se tente fugir, o amor abnegado, a mudança de vida, uma fé maior, isso vai levar ao quê? Senão uma obediência cada vez maior. Então, veja, o editorial, eu não sei o que ele tentou efetivamente fazer aqui, mas não foi feliz, né? E aí esperamos que nos artigos nós encontremos algo, e assim, nos artigos nós vamos encontrar algo mais aprofundado, né? E aí nós temos que fazer um trabalho maior. Mas eu espero que tenha sido útil, que nós tenhamos visto aí que nós devemos ter muito cuidado, né? Veja, uma revista teológica que deveria levar os leitores a uma reflexão mais ampla e que diz que um determinado grupo de pessoas é ácido, é crítico, e quando na realidade o editorial está recheado de tudo isso, né? Que Deus nos abençoe, oremos uns pelos outros, né? Não sei como o irmão Arminio Rodo atualmente está, eu vi que as mensagens dele, quando ele fala desses assuntos, dessas pessoas, é bastante ácida, bastante crítica, né? Às vezes um pouco mais fundamentada, né? Mas que Deus nos ajude. Convido para uma oração final. Espero que consigamos aqui. Então será uma série de pelo menos 7 vídeos, né? Que Deus abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Venha nos abençoar e fortalecer, que possamos continuar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.